Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso documentário sobre a cultura da Bahia e sobre a sua importância para os jovens hoje em dia. Nós vamos conversar sobre vários assuntos aqui e discorrer sobre alguns deles em conversas com alguns jovens. É isso, fique com o vídeo. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Em Salvador, há muito para ver. Um exemplo, a ladeira do Pelourinho com sua arquitetura colonial. Entre os museus, destaca-se o do Carmo, onde se exibem esculturas, oratórios e outros objetos de arte religiosa. Na lista das curiosidades consagradas, figuram o elevador Lacerda e o farol da Barra que identifica a cidade. A magia do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro Pelourinho também que Deus dê. Que Deus deu, que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Eu não sou daqui, marinheiro, eu não tenho amor, marinheiro. Eu sou da Bahia, marinheiro, São Salvador, marinheiro. Eu não sou daqui, marinheiro, eu não tenho amor, marinheiro. Eu sou da Bahia, marinheiro, São Salvador, marinheiro, marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar, marinheiro, foi o tombo do navio, marinheiro, foi o balanço do mar, marinheiro. Não só com monumentos históricos, mas vamos falar também sobre pessoas importantes na história da Bahia, como Maria Quitéria, que foi uma mulher baiana que lutou na independência da Bahia disfarçada de homem para poder entrar no exército. Virou símbolo de coragem e da participação feminina na luta pela independência. Maria Felipa, uma mulher negra e marisqueira que ajudou na expulsão dos portugueses na ilha de Itaparica. Ficou conhecida pela resistência popular e pela força das mulheres negras na independência da Bahia. Joana Angélica, freira baiana que tentou impedir a invasão portuguesa ao convento da Lapa e acabou sendo morta. Virou símbolo de resistência e defesa da liberdade. João das Botas, militar português que apoiou os brasileiros na luta pela independência da Bahia, ajudando principalmente nas batalhas navais contra os portugueses. Cacique Bartolomeu Jacaré, líder indígena que participou da resistência contra os colonizadores portugueses, representando a luta e a importância dos povos indígenas na história da Bahia. Irmã Dulce, freira baiana conhecida pelas obras de caridade e ajuda aos pobres e doentes. Virou um símbolo de solidariedade e foi a primeira santa nascida no Brasil. A cultura da Bahia é uma das mais ricas e marcantes do Brasil, profundamente ligada a raízes africanas trazidas durante o período da escravidão. Desde o século XVI, com a chegada forçada de milhões de africanos ao país, especialmente na região da Bahia, formou-se uma identidade cultural única, resultado da resistência e da preservação de tradições mesmo diante da opressão. Durante séculos, práticas culturais de origem africana, como religião, dança, música e idioma, foram perseguidas, proibidas ou marginalizadas. Religiões como o candomblé, por exemplo, sofreram forte repressão e preconceito, sendo associadas de forma negativa e muitas vezes criminalizadas. Esse processo faz parte do que chamamos de apagamento cultural, quando as expressões de um povo são silenciadas ou desvalorizadas, seja pela imposição de uma cultura dominante ou pelo preconceito estrutural que persiste ao longo do tempo,
Mesmo após o fim da escravidão, em 1888, os impactos desse apagamento continuaram presentes na sociedade brasileira. Apesar disso, a cultura baiana resistiu, se reinventou, se fortaleceu e segue viva nas ruas, nas festas, na música e na fé de seu povo. E hoje são os jovens que assumem um papel fundamental nessa continuidade, resgatando tradições, reafirmando identidades e transformando heranças culturais em novas formas de expressão. Quebra, mãe! Quebrou! Que é isso? Você vai se jogar. Quando eu meter, você vai se jogar. Eu não disse que você ia dançar. Eu não disse que você ia quebrar. Eu não disse que você ia mexer. Sabe como eu danço? Fala pra você. Eu não disse que você ia quebrar. Eu não disse que você ia mexer. Eu não disse que você ia dançar. Sabe como eu danço? Fala pra você. Quando eu beber, você vai se jogar. Quando eu beber, você... A Bahia é conhecida pela sua forte tradição cultural, marcada pela música, dança, religião e arte. Os jovens baianos têm um papel importante na preservação dessa identidade, pois conseguem unir costumes antigos com influências modernas do mundo atual. Na música, por exemplo, ritmos como o axé e o samba continuam representando a alegria e a energia da cultura baiana. Porém, muitos jovens também se identificam com estilos mais atuais, como o trap e o rap, usando essas músicas para falar sobre realidade social, sonhos e vivências da juventude. A dança também é uma parte importante da cultura baiana. Coreografias de pagode, apresentações culturais e danças afro-brasileiras são compartilhadas diariamente na internet, principalmente em vídeos nas redes sociais. Além disso, a religiosidade influencia diretamente a cultura local, com tradições do candomblé e de outras crenças presentes nas festas, roupas, músicas e manifestações artísticas. A cultura pelos jovens da Bahia é marcada pela diversidade, pelas tradições populares e principalmente pela criatividade. Eu, Dorinho Almeida, sou produtor cultural há 12 anos e posso dizer a vocês e garantir que a Bahia tende a acreditar e confiar nos jovens. Com tudo isso, formamos uma quadrilha junina que há cerca de 7 anos está na luta pela cultura popular. Ela, chamada Junina Balancê, uma das atuais campeãs baianas e maior tradição popular do nosso Sudoeste, ela vem formando e atraindo jovens durante todo esse percurso. Hoje, composta por mais de 132 componentes, estamos na luta em busca de cada vez mais de recuperar as tradições populares marcadas principalmente hoje, atualmente, pelos jovens da Bahia. É uma quadrilha formada tradicionalmente por jovens que faz com que a cultura seja elevada e alavancada cada vez mais. Viva os jovens da Bahia, viva o governo do estado, viva a nossa Bahia. Eu sou Maria, estamos aqui com Gabriel Coelho, artista renomado, artista plástico, historiador e agente de cultura daqui de também. Vamos estar fazendo algumas perguntinhas para ele sobre a cultura daqui da Bahia. Olá, como dito por Maria, eu sou artista plástico da cidade, promotor cultural e também professor de história. Eu vou falar um pouquinho sobre esse dispositivo tão importante para a sociedade, que é cultura, pensar cultura e como ela se engaja dentro do seio social. A primeira pergunta que nós vamos estar fazendo. O que você acha sobre a cultura da Bahia no contexto atual? Primeiro é preciso pensar a cultura da Bahia enquanto uma ferramenta híbrida, multifacetada, completa, de influências indígenas, portuguesas, europeias e africanas. Este último, dentro do contexto baiano, é o que mais se sobressai, é o mais proeminente. Então, a afrodiáspora para a Bahia, para a cultura da Bahia, ela foi especialmente muito importante porque ela pulverizou de forma muito veemente na cultura. Sim. E agora a nossa próxima pergunta. Na sua visão, qual a melhor forma de valorizar essa cultura entre os jovens? Vygotsky, o importante teórico da educação, ele estabeleceu que a cultura ela é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento cognitivo dos jovens. Então, é preciso pensar que é preciso ter mais ações afirmativas, políticas públicas, a inserção de componentes curriculares nas escolas, que façam com que os jovens se interessem por esse veículo tão importante para a sociedade, que é a cultura. Então, é lindo pensar que uma professora propõe esse projeto, que chama a atenção dos jovens para a cultura do Brasil, para a cultura da Bahia. Isso é importantíssimo, isso é bonito, né? Então é bonito pensar que uma jovem como você, né, tem se interessado por um tema tão bacana,
tão importante, né? E vai buscando artistas, vai buscando pessoas que dialogam com essa temática para ouvir. Isso é lindo. Parabéns, professora, parabéns você, Maria, parabéns, meninos. É isso. Então, pensar cultura, como disse o historiador Câmara Cascudo, a cultura é algo inerente da sociedade. Não tem como pensar a sociedade sem não pensar cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando desse complexo, né? Esse emaranhado de tradições, de língua, de religião, de hábitos, de grupos étnicos e das comunidades de modo geral. Então, vamos valorizar a cultura, que é o maior atrativo cultural, maior atrativo que um lugar pode ter. Certinho, muito obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui entrevistando com você. Minha honra. Agora estamos aqui com o Jota, que é o diretor de Cultura e Turismo daqui de També. Bom, o que o senhor acha sobre a cultura da Bahia no contexto atual? Olá, tudo bem? A cultura da Bahia, vamos colocar assim pela manancial, do jeito que começou. Nós temos raízes africanas, indígenas daqui dos povos, e europeias também. Então já entende um pluralismo cultural. Então nossa cultura é muito vasta, graças a Deus. E a gente tem a ideia que tem aquela frase, não sei se chega a ser clichê, mas que quem nasce na Bahia não nasce estreia, justamente porque a gente já nasce com aquela vertente cultural. Então o baiano já é cultural por si só, pela culinária, pela gastronomia, pela música, pela dança, pelo artesanato. Então tem um misto aí, um pluralismo cultural na nossa Bahia. E na sua visão, qual a melhor forma de valorizar essa cultura para os jovens? Os jovens eles gostam muito de tecnologia, então eles têm que entender como protagonista disso, porque os jovens eles vão realmente, já são nascendo aqui na Bahia, já são baianos e já têm na sua vertente a cultura, então é só você mostrá-los que eles fazem parte dessa cultura e trazer eles para a tecnologia e trazer eles também para o seu protagonismo na parte de que nas escolas, por exemplo, na igreja, no nosso sincretismo religioso é muito forte. Então eu acredito realmente nos nossos jovens, na força dos nossos jovens, e mais com a cultura da Bahia, tudo de bom. Certinho, muito obrigada pela entrevista. Sou eu que agradeço, tudo de bom. Tamo junto! Sempre tive o mesmo rosto, a moda que mudou de gosto, e agora querem que eu entenda seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima. Galera, quando a gente fala um pouco sobre a autoestima de pessoas negras, vale a pena entrar no tópico de que existem muitos e muitos padrões sociais de beleza que você tem que seguir. Quando tu é uma pessoa branca, pra você ser considerado mais bonito, é muito mais fácil. É simplesmente você estar inserido dentro do padrão de ser branco e é isso. Você só precisa ser branco, você nem precisa ser necessariamente bonito, só seja branco. Mas quando a gente fala sobre uma pessoa negra, é muito diferente, é muito distinto. Nós entramos aqui em inúmeros tópicos, mas o principal deles é o padrão de beleza. O padrão de beleza que faz as pessoas esquecerem que as características negras foram herdadas ao longo do tempo por uma coisa chamada ancestralidade. Se você é uma pessoa negra, você tem características de pessoas negras. Isso é normal, porque tu é uma pessoa negra. Não tem como tu se embranquecer ou tu embranquecer as suas características. É muito vendido hoje em dia a ideia de que nós somos aceitos, de que a nossa cor é bonita, que o nosso cabelo é bonito, que os nossos dentes são bonitos, mas você tem que lembrar que há muito tempo atrás, pessoas negras eram tratadas como lixo, simplesmente por conta das suas características serem diferentes às de pessoas brancas. Existe um cantor na Bahia chamado Bacaxi do Blues, e em uma de suas músicas ele canta a seguinte frase: abre aspas, foram 25 anos pra eu me achar lindo. Eu sempre tive o mesmo rosto, a moda que mudou de gosto. Fecha aspas. Quando o Baco canta essa música, a gente pode refletir na ideia de que nós sempre existimos, a nossa cor sempre existiu, o nosso cabelo sempre existiu, os nossos dentes sempre existiram, o nosso corpo sempre existiu. Mas ele só começou a ser valorizado quando isso passou a dar dinheiro. Isso te lembra alguma coisa? Eu acho que sim, né? Mas, enfim, fica pra você essa informação. Depois, nós podemos tratar um pouco sobre a exclusão social. Essa exclusão social, hoje em dia, não é tão maior com os homens, mas com as mulheres, infelizmente, nunca mudou. Em uma de suas canções, a norte-americana Cisa canta a seguinte frase, abro aspas: eu queria ser o tipo de garota que você leva pra sua casa. Eu queria ser o tipo de garota que você tem orgulho, que os seus pais têm orgulho. Fecha aspas. Nessa música, chamada Normal Girl, que eu esqueci de citar, perdão, a Cisa fala um pouco sobre o fato dela ser uma mulher negra e ser sempre retratada como uma pessoa sexualizada, como o tipo de mulher que os caras só vão atrás quando eles querem transar ou quando eles têm algum tipo de interesse físico nela. E depois eles a descartam como se ela não significasse nada. O mundo vive, e sempre viveu, uma ideia de que por ser negra é uma mulher menor, ou então você é menos delicada, você é menos bonita, você é menos atraente do que uma mulher branca. O que parte muito daquela ideia do vício em pornografia, que parte muito da ideia dos homens sempre quererem estar dominando o corpo feminino, e eu não vou entrar dentro desses tópicos, mas eu espero que vocês saibam que a autoestima de pessoas negras sempre foi, e infelizmente ainda é, desvalorizada, porque nós sempre estaremos dentro de padrões que não nos tratam como prioridade. É isso. Olá, meu nome é Ingrid, eu sou transista e eu vim falar um pouquinho aqui sobre o meu trabalho. Eu comecei por interesse mesmo, eu achava muito bonita as tranças, sempre gostei de fazer penteados e acabei aprendendo só de olhar e aí eu vi uma oportunidade pra transformar isso em renda. As tranças, elas não são só estética, elas têm muita história por trás. Lá na África eram usadas pra comunicação e marcar a identidade mesmo. E aqui na Bahia isso continua bem forte e faz parte de quem a gente é. Cada penteado que eu faço é uma forma de valorizar a nossa arte e manter a nossa ancestralidade, a nossa tradição viva. O maior desafio é ser levado a sério, crescer nesse meio, enfrentar racismo, preconceito, enfim. Mas a gente tem que manter a cabeça erguida e superar tudo isso. E para os jovens, eu diria para conhecer suas raízes e valorizar tudo isso, porque nossa cultura é muito rica e quando a gente entende de onde a gente vem, a gente se fortalece mesmo. Foi isso, beijos!